foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Essa é uma frase conhecidíssima, clássica, para quando alguém quer te motivar a se desafiar, a tentar algo pela primeira vez, a fazer uma coisa nova e sair ali da sua rotina tradicional, só dos seus hábitos corriqueiros e se expor, né, a coisas novas. Mas eu quero trazer essa frase hoje para um espaço um pouquinho maior do que só se arrisca, vai fazer uma escalada, só se arrisca e vai voar de paraquedas, parapente, só se arrisca e vai, não sei, fazer alguma coisa diferente, alguma coisa radical. Quero ir para um lado um pouquinho maior, que é de um medo de realmente começar a construir uma coisa nova. Essa ansiedade de realmente fazer uma mudança que mudaria a sua vida, mudaria a vida da sua família, mudaria os seus próximos 5, 10 anos, mudaria totalmente a sua rota. Porque, por exemplo, quando foi a última vez que você fez uma coisa nova pela primeira vez? Tem coisas que eu ainda não fiz. E pode ser que fazer elas pontualmente ou daqui a um mês não mude toda a trajetória da minha vida, não mude a minha vida, não mude a minha rota. Eu vou pegar um exemplo aleatório que eu tô falando e pensando, tá? Eu ainda não voei de parapente. Já tive vontade? Já. A cada dia que passa, à medida que os anos vão passando, já vai ficando um pouco mais velha. Todo mundo vai passando o tempo, vai ficando assim. Vai ficando também um pouco mais medroso. Por isso que é natural vermos pessoas mais jovens, tipo 15 anos, 16 anos, com um pouco mais de irresponsabilidade, sendo um pouco mais inconsequente. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai ficando um pouco mais medrosa, talvez um pouco mais cautelosa também, e vai se expondo menos a riscos. Também porque, na maioria das vezes, para uma pessoa que já tem filhos, se ela for se expor a coisas muito perigosas, ela está colocando seus filhos no risco de ficar sem o pai. Então, às vezes, temos essa tendência a ficarmos mais cautelosas à medida que vamos amadurecendo e envelhecendo. Então, vamos dizer que à medida que o tempo vai passando, eu vou perdendo um pouco dessa vontade de voar de parapente. Mas porque é uma coisa que eu nunca fiz, já quis muito fazer e eu estou postergando, estou procrastinando com essa vontade e ainda não fiz. Pode ser que daqui a 20 anos eu decida que jamais pularei de parapente, voarei de parapente. Porque o tempo está passando. Mas se eu decidir isso agora, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, e não acontecer nenhum acidente no caminho, nada, não houver nenhum acidente, for tudo bem, como planejado, só essa experiência não mude drasticamente a minha vida. Vamos supor, pega um final de semana, tenho conhecidos que têm esse hábito desse esporte, sei lá, posso pedir para um deles me ajudar a fazer ali um voo duplo e conseguir realizar essa vontade, que não é um super sonho, tá? É só uma vontade. E eu tenho medo de altura também. Mas vamos supor que eu escolha um final de semana, chame uma dessas pessoas, estrutura ali um voo duplo para ter essa experiência. Sei lá, um domingo qualquer, um sábado qualquer. Isso não vai mudar a minha vida na segunda-feira, a não ser que, como eu falei, que aconteça alguma coisa. Mas dando tudo certo, não vai mudar radicalmente a minha vida. Então é uma experiência que dá um frio na barriga, uma experiência nova pela primeira vez, mas não vai mudar totalmente a minha vida. Terá sido uma experiência interessante, radical, diferente, mas não vai mudar totalmente a trajetória da minha vida. Vai aumentar um pouquinho do meu repertório? Vai, quando tiver em um grupo de pessoas falando sobre esportes radicais, coisas diferentes, desafios da vida, novas experiências, eu poderei citar essa experiência com parapente. Mas não é o tipo de experiência que vai mudar drasticamente a minha vida. E por que eu estou pontuando essas diferenças? Porque fazer coisas novas exige medos. Mas tem alguns medos, algumas decisões que podem ser de fato definidoras na nossa vida. Já falei com vocês algumas vezes aqui sobre as escolhas que eu julgo ser mais importantes. Por exemplo, a sua vida espiritual, a sua base de crença e fé, e para onde você imagina ir depois da sua morte, né? Para quem acredita em uma vida após a morte, então escolhe ali um caminho religioso, entende ali a importância disso, tratando nosso corpo como um trio, né? Que é composto por mente, alma e espírito. Quando você decide organizar essa área espiritual da sua vida, entender os seus porquês quanto a isso, definiu isso, entendeu o que é importante para você, entendeu o que você precisa buscar para preencher a sua essência, o seu espírito, resolveu essa área, que é a escolha mais importante, você já deu um ok muito importante na sua vida, tá? Você já resolveu uma área interessante e importante, porque a gente nunca sabe quando vamos morrer, então
ter essa parte alinhada, sabe? Pensar, refletir sobre essa escolha é muito importante. É uma escolha individual, é pessoal, mas é uma coisa importante. E a segunda que eu julgo mais importante é o seu relacionamento, a escolha com quem você vai passar a sua vida, parte da sua vida, seu casamento, enfim. Essa escolha matrimonial também é extremamente importante e eu julgo ser a segunda escolha mais importante da sua vida. Mas existem as outras áreas que compõem uma vida também muito boa, que é a área de trabalho. Você decidiu o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, o que está alinhado com os seus interesses, seus gostos, seu propósito na Terra. Sua área de trabalho, sua missão de vida, às vezes pessoal, nem está relacionado, por exemplo, a faturamento, a trabalho em si, mas também, às vezes, propósito pessoal de missão social, trabalhar, fazer missões, coisas assim. Então, quando você vai definindo o que é importante para você, você precisa tomar decisões. E às vezes tomar decisões é difícil porque exige sair da zona de conforto, exige lidar com a nossa confusão interna, os nossos medos internos, se estamos ou não fazendo a escolha certa. Já falei com vocês aqui em um vídeo no canal. O título do vídeo está O Poder das Escolhas e eu vou mergulhar um pouco mais nisso, que é necessário fazermos escolhas porque a nossa vida tá aí. Se você não tá escolhendo, quando você não escolhe, você também está escolhendo. E quando você não decide, outras pessoas vão decidir por você e no final você vai ficar com a vida que te empurraram, né? A vida que sobrou pra você porque você não fez nenhuma decisão por medo de tomar decisões. E, de fato, fazer uma coisa nova, decidir por um novo caminho, é muito difícil. Porque, como eu falei, é uma luta interna, os medos internos, as nossas crenças, e se der errado, e se eu não conseguir. Precisamos parar, pôr os pezinhos no chão e, no caso, como eu estou fazendo recentemente, voltar para um conceito que eu adaptei para minha vida depois de ter lido o livro, eu até falei para vocês sobre ele aqui, da Anna Sui, A gente mira no amor e acerta na solidão. Esse livro, ele trata sobre relacionamentos. É um livro para contextos mais românticos e relação afetiva, né? Relação afetiva de casal. Mas ele tem uma frase que eu peguei ele e eu acho que ele se aplica a várias coisas que nós vamos fazer na nossa vida pela primeira vez. Que é o princípio da paixão inicial. Ele fala de que quando a gente está se apaixonando por alguém, quando a gente conhece alguém, a gente vai escolher um namorado, uma namorada, a gente olha aquela pessoa, a gente pega lá fragmentos do Instagram, estilos, gostos e fala, nossa, você tem tudo a ver comigo, é isso mesmo que eu quero, temos tudo a ver. E você se apaixona, sabe? Aquela paixão imediata, aquele fogo interno de eu quero essa pessoa, olha que pessoa criativa, interessante, engraçada, tem tudo a ver comigo, somos compatíveis, é uma espécie de paixão inicial. Como estamos ali apaixonados, ludibriados por aquela figura que temos ali no Instagram, ou que temos ali nas conversas de WhatsApp, o que nós fazemos? Nós idealizamos um ser perfeito. Porque quando morarmos juntos vai ser incrível, vamos fazer isso e vai ser muito legal. E temos essas compatibilidades, vai ser incrível. Você idealiza um cenário super perfeito na sua cabeça, de uma relação incrível, zero defeitos, porque vocês são almas gêmeas. Tampa da panela, metade da laranja, enfim, vocês são um casalzão. Mas à medida que vocês vão convivendo, você vai percebendo que não são tão compatíveis assim, que o outro tem defeitos também, e que você também tem defeitos, e esses defeitos vão trazer um certo conflito, né? Quando vocês começarem a conviver de fato, os dois juntos, perceber ali a realidade, vocês vão ver que não são tão compatíveis assim, que o mundo não é tão bonito quanto você tinha pintado na sua cabeça, aquela pessoa não é tão ideal quanto você tinha projetado, né? A Marília Mendonça tinha uma música que falava sobre isso, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Porque nós temos essa facilidade de projetar uma coisa que ainda não é real. A gente imagina ali no nosso mundo ilusório de paixão, de que é, sabe, aquele conto de fadas que na prática não é desse jeito. Um relacionamento, ele não é composto por pessoas perfeitas que vão viver aquela relação ultra mega perfeita sem defeitos individuais de cada um e nem coisas para serem ajustadas num casamento, ou no namoro, ou no noivado. Serão pessoas imperfeitas que vão ter que ir se ajustando. Porém, quando esse ajuste vai sendo alinhado, vai nascendo um novo sentimento, que passa de ser aquela ilusão da paixão, daquele fogo da paixão de estamos apaixonados e essa aqui é a pessoa mais perfeita do mundo para... Ok, encontrei uma pessoa super legal, ela não é a mais perfeita do mundo, porque ela tem esse e esse defeito, tem esse e esse comportamento, tem esses hábitos que são diferentes dos meus, porém é uma pessoa que super vale a pena, gosto da companhia, temos muito mais pontos positivos do que negativos, então vale a pena investir nessa relação. Quando você chega nesse ponto de um relacionamento,
vai nascendo um novo sentimento chamado de amor, que é quando você decide suportar os defeitos, aceita as diferenças e ajusta os que tem que ser ajustado em você, os pontos de melhoria para que vocês consigam ficar juntos. A Anna Swilla vai citar no livro que o amor ele vai nascendo à medida que a realidade penetra e ele vai suportando. Se a realidade do outro, as diferenças, as discrepâncias entre vocês forem muito grandes, forem muitas coisas que você não consegue lidar, é impossível gerar amor, é impossível criar amor. Porque a realidade vai vir de uma forma muito brusca e a paixão não vai suportar, ela vai desistir. Mas se a realidade vir com calma, vir de forma mansa, e você ir se acostumando e entendendo, e for uma realidade aceitável, tem uma possibilidade de existir ali um relacionamento muito bom e muito saudável. Eu peguei esse gancho do livro dela para falarmos sobre projetos. Por quê? Todas as vezes que vamos fazer uma coisa nova, nós temos os mesmos efeitos praticamente de um relacionamento romântico. Nós idealizamos que será muito perfeito, que vai dar tudo certo, imaginamos uma certa linha, assim, sabe? Ou uma certa escala de crescimento em linha reta, quando na verdade não é. Nós teremos esse efeito aqui, ó. Será essas ondulações, às vezes essa ondulação aqui, aqueles momentos que você vai, será que é isso mesmo que eu quero? Será que não tinha uma outra oportunidade, um outro negócio? Será que é exatamente essa escolha que eu fiz? Porque à medida que você vai entrando naquele projeto, você vai vendo que ele não é tão lindo quanto é no seu sonho, no seu sonho ideal. E aí eu quero compartilhar uma coisa com vocês, pessoal. Tô projetando um negócio novo para daqui a um tempo, daqui a uns meses. E isso tá me gerando um certo frio na barriga, uma certa ansiedade, porque não é extremamente novo para mim, mas tem pontos ali de novidade. E vai mudar totalmente a minha vida, totalmente a minha rotina, vai mudar tudo. E tá gerando em mim um certo turbilhão, sabe? Que eu falei, aquele fogo da paixão, nossa, que ideia incrível, mas também tá gerando um certo medo. E o dia que esse projeto nasceu, essa vontade nasceu, essa ideia veio, eu fiquei assim, gente, num estado de, sabe, falando comigo mesmo. Nossa, que ideia legal, vai ser muito incrível. Meu Deus, olha, aí eu comecei a sonhar, eu perdi o sono à noite pensando em nome, enfim. A nossa imaginação viaja. Eu perdi o sono e fiquei horas planejando na minha cabeça. Aí depois eu fui pro chat GPT, comecei a compartilhar as ideias ali no chat GPT, enfim, de ideias, projetos e tal, visual. A nossa cabeça, ela vai, sabe? A nossa imaginação, ela flui. E foi o que eu falei pra vocês. Entramos aquela sensação de paixão. Vai ser muito incrível. Olha que mundo ideal que eu estou criando na minha cabeça, que vai ser incrível, um cenário maravilhoso e tal. Isso foi em uma noite. No dia seguinte, aquela empolgação já tinha passado um pouco, porque eu comecei a pensar nas partes difíceis. E aí, no dia seguinte, eu desisti. Eu falei, quer saber, eu acho que eu tô viajando, isso aqui vai dar errado, é uma ilusão tola da minha cabeça, o que eu tô pensando? Aí eu desisti no dia seguinte, um dia eu tava lá em cima, no dia seguinte eu já tava lá embaixo, sabe? Né? Foi aquele 880, sabe? Migrei muito rapidamente na minha ideia. Mas se passaram 2 dias, 3 dias da minha ideia inicial e a vontade continua dentro do meu coração. A vontade, a ideia ainda está aqui como uma ideia super legal que pode ser uma coisa incrível que dê muito certo. E a partir do momento que eu percebi que eu já me apaixonei pelo projeto, mas também depois pensei nos cenários das dificuldades de um negócio. Depois que eu migrei nesses 2 pontos, eu fui pro ponto do meio, sabe? Nem aquela paixão exagerada, nem aquele pessimismo aumentado de que vai dar errado, de que não é pra mim, de que se eu fracassar. Saí desses 2 extremos e fiquei ali no extremo do meio mais realista, que é o que eu preciso fazer, levando em conta, sabendo que na prática não é tão bonito quanto na minha cabeça, mas que ainda assim é uma coisa muito legal e uma ideia que pode ser de fato um divisor de águas na minha vida. E aí, quando você volta, põe os pezinhos na realidade, pensa no quesito da paixão romântica e você começa a pensar em um projeto que você precisa amar, né? Você precisa deixar aquela paixão lá, aquele alvoroço da paixão e ir para um cenário mais realista e começar a se apaixonar pela ideia, pelo projeto e estando disposto a superar as dificuldades que você vai ter no caminho. Porque é uma ideia super legal? É, mas não é só um mar de rosas.
vão ter as partes difíceis, terão os desafios, como no caso de um casamento. E eu preciso estar disposta a continuar, a insistir, lidando com as partes difíceis, porque o todo vale a pena, porque o todo é grandioso, porque o todo vale muito. A ideia é grandiosa, então eu preciso continuar resistindo mediante aquela dificuldade, as dificuldades que vão surgir, sabendo que é assim com tudo na nossa vida. A gente começa se apaixonando, mas quando a gente vai percebendo as dificuldades, a gente começa a se desapaixonar, né? Mas que quando a gente percebe que o todo vale muito, a gente decide insistir, porque a vida é assim. Não dá pra desistir de tudo não dá pra desistir sempre quando as coisas ficam difíceis. É necessário uma mentalidade mais racional e pensar de que o projeto todo vale muito, é um projeto grandioso, então eu estou disposta a fazer também as partes que eu não gosto muito, a lidar com as partes mais difíceis, mais burocráticas, mais delicadas, mas que fazem parte do todo. E por isso eu decido amar esse projeto, decido me doar para esse projeto, decido me dedicar nessa coisa que é nova, que tem muito potencial, mas que eu também tenho que ser realista de que não vai ser o mundo idealizado que eu sonhei no primeiro dia, sabe? Aquela paixão que eu tava toda ali. Ok, Franciele, vai pro mundo mais realista, pensa de forma mais racional, pensa nas partes difíceis, para que você já consiga se acostumar. Porque quando de fato eu estiver dentro daquele cenário, que eu ainda não estou vivendo, mas daqui a um tempo eu vou estar dentro desse cenário, que é um cenário real, quando a realidade começar a penetrar de fato o meu mundo ilusório, eu preciso me lembrar que na vida tudo é desse jeito. Os projetos grandiosos que começaram com paixões, eles precisam passar por momentos de dificuldades, momentos ali de burocracias, e burocracia usando o tema aqui para lidar com coisas de trabalho, tá? Mas momentos de dificuldades, momentos de desafios, para que você consiga ainda assim amar o projeto, ainda assim se dedicar a ele, porque o todo vale muito. Porque você tem muito mais vantagens e benefícios, vai te trazer muito mais alegria do que só dificuldade. Então é necessário essa resistência em suportar as partes difíceis, porque o todo vale muito. Então quando você estiver diante de uma oportunidade que te gerar um frio na barriga, sabe, aquele frio na espinha por começar uma coisa nova, aquele medo por começar uma coisa nova, mas também aquele desejo, aquela vontade de começar uma coisa nova, volte para esse cenário, para esse modelo de pensamento, de que não será igual é no seu mundo ideal, no seu mundo dos sonhos, na sua fantasia que você projetou, a ideia que você criou, não será exatamente desse jeito, perfeito, sem nada difícil no caminho, não será desse jeito, mas que também pode valer o risco de ter começado. Pode ser que dê muito certo, se você entender que no mundo real pode valer muito a pena correr esse risco, fazer uma nova escolha, tomar um novo caminho. É uma oportunidade incrível, na sua cabeça vai mudar a sua vida, vai ser uma ideia muito legal. Trace os pontos que você precisa melhorar em si mesmo, já planejar com antecedência para não fazer nenhuma escolha tola ou precipitada, né? Foi o que eu falei. No dia eu tava sonhando, se eu tivesse tomado alguma decisão naquele dia, eu teria me arrependido no dia seguinte, porque no dia seguinte eu já tinha me arrependido totalmente. No dia eu tava sonhando demais, viajando, perdendo noite de sono na minha cabeça com ideias. No dia seguinte eu já tinha desistido, mas 3 dias depois aquela vontade já estava dentro do meu coração, porém com muito mais realidade, sabe? Eu parei, planejei, vi todas as ideias, planejei mesmo, rascunhei mesmo no papel mesmo o que eu preciso fazer, os primeiros passos nos próximos dias, para começar iniciar nesse projeto novo. Porque se você não faz isso, você só fica ali no mundo ideal e naquela empolgação você toma uma atitude, o risco de você se arrepender depois é enorme, porque você não teve tempo de maturar aquela ideia, de planejar de forma racional, pensando também nas dificuldades que você vai ter no caminho, as partes difíceis, para que você de fato tome uma decisão disposta a ficar dentro dela, disposta a continuar dentro dela. Normalmente as decisões que a gente toma por impulso, não pensei aqui, vou fazer, a gente acaba se arrependendo, porque na parte real, no mundo real, não é igual ao nosso mundo ideal. Então é necessário essa flexibilidade para parar e planejar de forma racional, entendendo que você não vai se ficar o tempo todo nesse fluxo da paixão. A paixão ela vai passando à medida que os anos, que os meses, que as dificuldades vão chegando, mas você permanece ali por amor, você permanece ali por propósito, você permanece ali porque o todo, como eu falei, o todo vale muito. E quando você pensa que o todo
o projeto todo vai trazer muito mais benefícios do que malefícios, você vai com muito mais certeza, você encara aquela realidade, você assume aquele risco com muito mais chances de dar certo do que de dar errado, mas também com muito mais certeza interna de que você está fazendo uma escolha interessante. Outro ponto que eu gosto de trazer para quando a gente vai fazer alguma coisa nova e você já traçou todos os planos, já viu que é aquilo que você quer fazer, tem muito mais potencial de dar certo do que de dar errado, com base nos seus repertórios de antigamente e atuais também, que você foi acumulando ao longo do tempo, pegou isso tudo e ainda assim está com medo, já avaliou todos os cenários, é um cenário possível, que vai ter dificuldades, mas é um cenário possível, real e vantajoso para você e para sua família, e ainda assim o medo ainda está dentro de você, pensa a seguinte frase, que é a frase que eu tô pensando agora. Se tudo der muito errado, o cenário que eu tenho planejado não for como eu estou planejando, já idealizando um mundo mais realista, se der tudo errado nesse novo projeto, a única coisa que eu tenho que fazer é voltar para onde eu estou. O pior cenário seria ter que voltar para trás, seria voltar para o zero, voltar para um projeto mais simples, talvez. E esse cenário você já está vivendo. Então, por que não se arriscar com uma coisa nova? O máximo que pode fazer é dar errado. Ai, Francine, mas é ruim quando dá errado e você tem que recomeçar depois de novo e tal. Mas se você já fez a sua lição de casa, estudou ali o projeto, com os pezinhos no chão, que é exatamente uma escolha interessante a ser feita, se arriscar é uma escolha inteligente. Porque, como eu falei, no pior cenário vai dar errado, você vai ter que voltar para onde você já estava. Voltar para estaca zero, que é onde você já estava. Mas você vai voltar com um novo ponto de experiência. Criou repertório. A nossa base de erros também não deve ser jogada dentro da lata do lixo, porque ela também nos formaram, elas trouxeram novas experiências. Ah, deu errado? Ok. Experiência, aprendizado, repertório. Aprenda para você aprender uma nova forma do que não fazer, uma nova forma de fazer diferente, um novo negócio para não tentar. Porque se a gente vive essa vida sempre com medo de não faço, não vou tentar nunca, a gente nunca vai fazer nada. Foi o que eu falei, às vezes é necessário esse lugar de reflexão para não tomar uma decisão impulsiva, mas também é necessário uma certa ousadia para não ficar sempre na estaca zero, no mesmo local, no mesmo lugar, sem nunca fazer nada. E não decidir nunca por nada é também uma escolha tola. Eu não vou repetir novamente tudo que eu falei no outro vídeo. Se você quer entender sobre essa questão das escolhas e por que eu acho que elas são importantes, mesmo quando estamos com medo, clica nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição abaixo, que é o poder das escolhas, tá? Nos vemos em breve nesse próximo vídeo. Ah, se você não se inscreveu no canal, tá fazendo o quê? Esperando. Se inscreve aqui e curta esse vídeo se você gostou, se fez sentido pra você. Deixa aqui nos comentários o seu ponto de vista sobre essa ideia. Eu quero ler aqui o seu comentário, eu vou ler o seu comentário, vou estar te respondendo aqui também. Mas vai lá e assiste esse vídeo que eu acabei de indicar, que é o poder das escolhas, tá bom? Beijos e até breve.